Boa noite a todas e a todos. Bem-vindos a mais uma Quintas de Leitura, desta feita a uma quarta-feira, por razões de agenda. E há pouco falávamos desta curiosidade e desse paradoxo, à semelhança do que também vamos falar a seguir. Eu queria dar uma primeira nota de agradecimento, uma vez mais, ao público. Nós trabalhamos para os nossos públicos e, portanto, ter pessoas fidelizadas a este evento que consecutivamente vamos enraizando e com as preocupações literárias e de divulgação da cultura e de conjugação da nossa identidade, vamos fazendo com gosto, com afinco. Este ano cumprimos 10 anos de Quintas de Leitura. Vamos tentar comemorar essa efeméride com a dignidade que ela merece, saudando também o trabalho que tem sido feito por todos os nossos técnicos. Aqui a doutora Anabela Zuzarte tem tido um trabalho extraordinário nisso. Eu dizia no outro dia, hoje é fácil vir às Quintas de Leitura porque tenho a honra e o prazer de jantar com o nosso convidado, sempre conversa belíssima e depois esta brilhante partilha em tertúlia. E outrora foi difícil porque o público foi preciso ser criado e, portanto, o hábito não estava criado e, portanto, hoje é fácil e essa história é para ser contada e essa história é para ser, evidentemente, valorizada. Mas, passando àquilo que nos traz aqui hoje, temos a honra, nunca mais vou dizer, tenho a honra de receber, temos todos a honra de receber, em nome do município da Figueira da Foz, o Sr. Professor António Bagão Félix, que dispensa, evidentemente, apresentações. Contudo, é preciso realçar que temos aqui o Sr. Professor, é professor catedrático, honoris causa, tem uma intensa carreira profissional, com variadas responsabilidades e experiências, um político, não um partidário, mas um político, que é diferente, governante em vários governos. Falávamos disso também. Tenho a curiosidade, que é uma coisa que eu acho que é notável, ter estado em 6 governos distintos com 5 primeiros-ministros diferentes. É uma história riquíssima que acompanha a história de Portugal, o progresso de Portugal. Eu acho que isso é um fator absolutamente notável. Tem uma vertente de função social, cívica, associativa muito grande. E por essa via é claramente um filantropo, também evidentemente um escritor. Para mim tem 2 qualidades inefáveis, é católico e benfiquista, e portanto eu digo isto, para mim são 2 qualidades inefáveis. E há sempre um traço comum de humanismo na forma de estar, de pensar, de agir e de influenciar os outros. Eu acho que isso é absolutamente notável. Feito esta breve apresentação, que fica muito aquém daquilo que seriam as honrarias merecidas, estamos aqui para falar um bocadinho sobre o livro Raízes de Vida, cujo autor é acompanhado por Ana Paula Figueira, também já podemos falar sobre isso. Eu acho que é um livro com uma escrita riquíssima, tem nestes conceitos uma técnica brutal, que foi capaz de desconstruir coisas absolutamente complexas para uma compreensão mais simples. E usando essa hermenêutica, a similitude entre esta complexidade e por vezes a perversidade humana com a pureza da natureza. E é um livro claramente que trata de princípios, trata de valores, de atitudes, de memórias, de partilha, que sustentam as respostas da natureza às inquietações do próprio homem, da própria essência, que mergulha no humus, claramente, e estabelece aqui uma similitude entre as árvores, entre a botânica, entre a essência do homem. E a minha primeira questão, ou lançava o debate assim, eu pergunto se acha que esta relação entre o homem e a natureza, entre a botânica, se deve ser de alguma forma eu sei que a expressão é forte, mas uma relação sinalagmática em que há esse sinalagma de respeitabilidade bionívoca, ou seja, se nesse contrato
deve haver quase um contrato jurídico que relacione essas duas coisas. Lançava assim a discussão. Sr. Doutor, muito obrigado, é uma honra tê-lo cá. Muito boa noite, mais uma vez. Eu quero agradecer as suas palavras, falou de alguns aspectos que podem ser virtuosos em mim, infelizmente não falou dos que são características menos boas, negativas, não é? Eu quero agradecer a vossa presença e quero felicitar este conjunto, já vai em 10 anos, como disse, não é? Destes eventos à volta da cultura, à volta dos livros, à volta das pessoas. Não é? Eu entrei há pouco aqui e lembrei-me logo de uma frase do agora bispo, quase cardeal, não sei se é mesmo, Tolentino Mendonça, poeta Tolentino Mendonça, que ele disse: não há diferença entre uma biblioteca e um jardim. Eu acho que estava tudo resumido o que está aí no livro. Enfim, tentei, modestamente, é certo, com aquilo que sou capaz, de juntar a ideia da palavra e a ideia da semente. No princípio de um livro há sempre a palavra à procura de vez, não é? Está na fila. E é como numa árvore, a árvore imponente que esteja ali fora começa sempre com uma semente absolutamente liliputiana, minúscula. E o que une, portanto, a palavra à procura de vez e a árvore depois da semente é tão só no sentido mais puro do termo, a vida. Portanto, este livro perpassa pela vida, segundo a minha maneira de encarar a própria vida, também com a experiência da minha idade, com a aprendizagem através do erro, com a utopia, com, se quiserem, a esperança enquanto virtude de procurar construir o futuro. É assim que eu entendo a ideia da esperança. Uma atitude virtuosa de tentar construir o futuro, quando a pessoa não quer construir o futuro, e isto não tem nada a ver com a idade, pode-se estar a 2 dias de morrer e estar ainda com a virtude da esperança, de construir o futuro, são 2 dias, mas o Cronos não é a única medida que nós temos, não é? Nas nossas vidas. E assim nasceu este livro. O anterior livro que eu havia escrito, eu não me esqueci da sua questão, não é? Só para fazer uma breve introdução. O último livro que eu havia escrito foi um livro mesmo de botânica, mas botânica na sua relação de árvores com a cultura, a religião, a literatura, a tradição, a pintura, a sociologia, tudo isso, não é? 30 árvores em discurso direto, que são as árvores que falam delas. Eu me limitei a dar os apontamentos que elas me forneceram. E lembrei-me deste livro, justamente, de pensar que através de imagens, não é um livro de botânica, mas através de imagens das árvores, das plantas, perceber que elas também têm valores, têm princípios, têm atitudes, têm comportamentos, têm tradições, têm modos de estar, de ser, de vivenciar, que podem servir de algum paralelismo face também às palavras que eu escolhi para este livro. A sua questão é muito interessante, a propósito do sinalagma, isto é, do caráter comutativo entre uma parte e outra. De facto, eu acho que há um sinalagma entre o homem, a pessoa humana, a natureza humana, e a natureza, não é? No sentido do respeito ou da falta de respeito. Portanto, há aqui uma ética da reciprocidade, não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, e faz aos outros o que te queres que te façam a ti. Este é o contrato que, de algum modo, nós devíamos ter com a natureza. Mas tem havido uma certa tendência para uma visão demasiado antropocêntrica, não é? Destas questões, e a natureza revolta-se. Não é? A natureza tem-se revoltado de uma maneira mais excessiva,
como nós sabemos, ou de uma maneira mais lenta, mas mais dura, geracionalmente falando. Isto também procurou ser um pouco de preto, de homenagem a essa necessidade de equilibrar os pratos da balança. Reparem bem, agora permite-me falar durante um minuto como economista. Não é? Nós, os economistas, inventámos muitas coisas, algumas das quais não têm qualquer utilidade, aliás, não sei se sabem quem foi o primeiro economista no mundo. Não é? Foi o Cristóvão Colombo. Por 3 razões. Primeiro, não sabia para onde ia. Segundo, não sabia onde chegou. E terceiro, fez tudo as peças do Estado. É mais ou menos a definição do economista. Bem, então os economistas inventaram essa coisa que agora aparece a todo momento nas notícias judiciais, que é o PIB, Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto. E o Produto Interno Bruto, reparem bem como estas noções depois ficam encostadas na sociedade e na tecnocracia social e, por exemplo, são negativas para a nossa relação com a natureza. Porque é o PIB. O PIB é, tecnicamente, não é muito entre aspas, porque a definição técnica não é bem assim, mas é a riqueza criada no país. Não é? Num país. O que significa que só tem soma, é uma adição de várias riquezas. Não tem subtrações. Isto é, arde uma floresta, como ardeu, infelizmente, nas últimas décadas em Portugal, atualmente, nos últimos anos, e não se subtrai nada, e, no entanto, ficamos mais pobres. Isto é como uma família. Se o PIB da família fosse só o que ganha, e não fosse, por exemplo, o carro que se espatifou, ou a subtrair, neste caso, ou um produto de poupança que correu mal, etc. Não vai ao balanço, essa é a limitação dos resultados. Não vai ao balanço. Não vai ao balanço, exatamente. Portanto, tudo que seja degradação do ambiente, poluição do mar, redução por sinistro, ou por descuido, ou mesmo por política da floresta, a citar apenas alguns exemplos, não abatem ao PIB. Ou seja, reparem bem, nós há 2 anos, o PIB, não já me recordo, mas terá crescido, tirou qualquer coisa, ou volta disso, bem, se nós deduzíssemos os incêndios, já não digo na parte nossa, pessoal, das pessoas, das tragédias humanas, mas na parte da natureza, da floresta, que desapareceu, o PIB já não teria crescido. O que é que eu quero dizer com isto? Bastava esta verificação do PIB, aquilo que alguns chamam o PIB verde ou o PIB azul, pena não ser o PIB vermelho, essa redução, o facto dessas situações não abaterem à riqueza criada, como é que seria lógico, e como é nas nossas casas, isso geraria um escrutínio maior dos governantes, dos agentes sociais, das entidades que de algum modo tutelam o bem comum, publicamente, etc., e dar-se-ia mais atenção. Porque hoje, infelizmente, vivemos muito primadas das estatísticas, e as estatísticas mostram-nos alguma coisa, mas escondem muito mais. Não é? Isto é só para mostrar que eu, de algum modo, como economista, fiz um livro contra a minha corrente profissional. Não é? E a propósito disso também, este livro é um livro que brinca muito com as palavras, não é? Porque eu acho que as palavras... Eu gosto do rigor da palavra, gosto muito do rigor da palavra, mas também gosto da fantasia da palavra. Gosto de brincar com elas, gosto de fazer trapezismo, gosto de fazer jogos entre as palavras, de algum modo é o que está aqui, não é? Melhor ou pior. Mas este livro também se baseia muito na ideia do paradoxo. Eu gosto também bastante da ideia do paradoxo, não é? Porque a nossa vida é cheia de paradoxos. Cito, aliás, aqui o Agostinho da Silva, não é? Quando ele diz: eu não sou nem do ortodoxo, nem do heterodoxo que só exprime metade da vida. Eu sou do paradoxo que a contém no total.
Bem, cá estávamos a falar e eu disse, olha, é interessante como é que eu estou hoje aqui numa quarta-feira para falar das quintas como é que chama? Das leituras. Da leitura. É o primeiro paradoxo, é o da dia de semana, não é? Há aqui o paradoxo também da capa, não? O feto, claro, depois é tratado lá dentro, o feto não de 3 folhas, ou folios, para ser tecnicamente mais correto, mas de 4 folhas. Ora bem, o que é que eu disse? Feto, não, trevo. Sabe porquê é que eu estava... Não, mas é evidente. Sabe porquê é que eu disse? O trevo é o trifólios. Portanto, de algum modo, depois associei ao trevo, se calhar foi bom. Bem, o trifólios, que é, sabe, 3 folhas, ou 3 folhos, o trevo, verdadeiramente, que nós andamos à procura de um trevo que não seja trevo, que é o símbolo da felicidade, é o de 4 folhas, não é? Por acaso não é trevo, é outra família, não é? É o Marsileia quadrifólia. Portanto, é de outra espécie, não tem nada a ver com o trevo. Quando diz, encontrei trevo de 4 folhas, não é um trevo, ficam já a saber, para que se soubesse, é o Marsileia quadrifólia. Bem, e que é um paradoxo, não é? Quer dizer, nós queremos um trevo que não seja trevo, que seja um tetraevo. Portanto, tem destas, e por isso está na capa esta ideia do trevo de 4 folhas. Há bocado estávamos a falar e eu disse, olha, este livro, já tenho 5 ou 6 livros escritos, este foi aquele em que eu finalmente me libertei dos apresentadores dos livros. Não convidei ninguém, não quis convidar ninguém, porque é sempre uma amassada para o apresentador, eu também já passei por essas coisas, não é? E portanto resolvi eu apresentar o livro. E recordo que quando apresentei o livro, comecei a dizer, eu tenho a liberdade de ser um autor e eu apresentador. E portanto vou começar por dar boas razões para não lerem o livro. E aliás, na altura até disse, bem, como sou economista, comprem, mas não leiam. Comprar, façam favor. E posso aqui apresentar 3 ou 4 razões para um livro não ser entusiasmado. Não fala de sexo, não fala de factos descartáveis do dia anterior, da febre, do atualismo puro e duro, né, que vivemos hoje constantemente, a febre do dia seguinte, do próprio dia, e não conseguimos enxergar nada para além disso, é que não fala. Portanto, tem essa vantagem. Este livro daqui a 50 anos pode-se ler como se está a ler hoje. Tem pelo menos esse elemento substantivo de alguma perenidade, com mais ou menos qualidade, depois saberá melhor que eu. Não fala de fake news, também não fala, não é óbvio. Não segue o acordo ortográfico. Por exemplo, se seguisse o acordo ortográfico, agora hoje não vou para Lisboa, vou dormir aqui no hotel, não conseguia chegar à recepção do hotel em condições de ir pagar, não é? Ou, por exemplo, sei lá, se eu tivesse que dizer, ninguém para o Benfica, ou acento para, no ar, para, não é? Mas agora não leva acento, ninguém para o Benfica ou ninguém para o Benfica, que são 2 coisas opostas, não é? Completamente opostas. E uma não é verdade. Nenhuma não é verdade. Este é um livro, portanto, é uma espécie de herbário de palavras. Uma espécie de herbário de palavras, ou do glossário botanizado. Tem a história desta senhora, a professora Ana Paula de Figueira, que é professora no Instituto Politécnico de Beja. Aliás, é vice-presidente do Instituto Politécnico de Beja. Há uma história também engraçada, e há bocado estávamos a falar quando jantávamos, de as coisas melhores da vida são aquelas que resultam do acaso. O acaso, às vezes as piores também, muitas vezes, mas as boas também resultam do acaso. Foi uma senhora que eu não conhecia, aí há uns 8 anos mandou-me, sob o meu correio eletrónico, mandou-me um e-mail. Gostava que eu apresentasse o livro dela, o último livro dela. Ela escreve uns livros muito interessantes, pequeninos, mas muito interessantes, contos para crianças, e muito bem ilustrados. E eu disse, olha,
se quiser fazer o favor de mandar o livro, eu vou lê-lo, depois direi uma coisa ali, gostei, e disse que acrescentava. E conhecemos depois na Livraria Bilhosa em Lisboa, nesse próprio dia, que só nos conhecíamos eletronicamente, por via do e-mail. E a partir daí ficámos amigos, de casa, tudo isso, não é? E fomos conversando, e um dia disse que estava a fazer um livro desta natureza, e ela achou piada, se queria entrar também, e que se repararem aqui, para quem já for folhear o livro, que há um conjunto de... Por cada palavra que aqui surge, ela faz um aforismo, não é? Escreve um aforismo, uma síntese, e nós combinámos que ela escrevia as sínteses sem conhecer os meus textos, e eu escrevi os meus textos sem ter lido alguma vez antes os pequenos textos dela. Portanto, é a junção, é a justaposição, duas maneiras de encarar a vida, que não são muito diferentes, mas ela dá-lhe um toque feminino, um toque de sensibilidade, um toque de natureza materna, que na minha opinião, só a mulher é que pode dar. Eu sou um bocadinho, sou um pouco suspeito neste caso, porque eu só tenho 7 mulheres em casa, e portanto, mulher, filhas e netas, e não tenho homens, não sei os genros, mas isso claro, mal. Um que é de Sporting. Não é isso. Pronto, eu só vivo de... Aliás, às vezes, permitam-me às vezes vou conversar com a minha mulher, não é? E já viste, agora tínhamos ainda mais um neto, e se não era neta, eu não tenho software para educar rapazes, são raparigas, não é? E portanto eu é muito saboroso para mim esta tonalidade feminina, esta tonalidade como diz um provérbio judaico, não é? Deus inventou as mães porque ele não teve tempo para fazer tudo. Tem um provérbio judaico que eu gosto muito de citar e que tenho tido a felicidade na minha casa, no meu lar, de exprimir. Portanto, também exprimo um bocadinho isso. Este livro, só há mais um ou dois pontos que eu gostaria de referir. Posso ainda, antes de começar, podemos conversar. Ela chama-se Ana Paula Figueira. Eu não tenho o nome de árvore, não é? Portanto, mas ela tem, não é? E eu estou na Figueira da Foz, não é? E há aqui um dos meus textos, que é sobre a palavra solidariedade, em que eu conto a história dos filhos da Figueira. Não sei se provavelmente alguns de vós já conhecereis a história, não é? Mas a maior parte... Isto, aliás, contozinho pequenino que eu aproveitei. Aqui há mesmo um diálogo entre um avô e uma neta, não é? Resulta de quê? Resulta também de uma situação concreta que eu vivi com as minhas netas, não é? A mais velha tem 16 anos, a mais nova tem 4, mas elas têm, essa aí, pequenina, há uns anos, tinha 1 ano ou 2, mas todas perceberam. Quando nós estávamos no Alentejo, eu vivo normalmente os fins de semana e as férias no Alentejo, embora seja da ilha, Barreiro, mas como agora transformei-me em animal de sequeiro, não é? E com o tempo passa de regadio de sequeiro, com rapidez. E ele disse, estávamos a comer figos, não é? E eu disse-lhes, vocês já viram como é que esse fruto é feito? É concebido? Como é que ele se foi gerado? Não. Então, vamos ali à figueira comigo. Vamos lá à figueira e ainda encontrei uns figos muito pequeninos, tem que ser muito pequeninos, deste tamanho, os cicónios, portanto, é um fruto, não é? Cicónio é figo em grego. E cortei ao meio, como nós cortamos os figos, e depois abri e disse, o que é que vocês estão a ver aí? Avô, isto é escuro, não é? Pois é, são insetos. Mosca, é um blastófago, chamada vespa da figueira. Não é? Então o que é que acontece? Isto é por causa da ideia da solidariedade.
é das histórias mais belas em que nós, através da natureza, podemos perceber que como podemos construir tal mundo que não seja, que seja distinto, mas solidário, profundamente solidário. O que é que acontece? Acontece que casam aqui duas coisas que são insuficientes. Por um lado, este inseto, este blastófago, é bastante ineficiente do ponto de vista reprodutivo, por razões da sua natureza, não é? E por outro lado, a inflorescência do figo, como nós não a vemos, está lá escondida, não é? Qualquer fruto nós vemos primeiro a flor, não é? No figo não vemos, está dentro daquela cápsula, daquele volcrozinho, daquele sicónio. E portanto, mas tem que ser fecundado, tem que ser polinizado. Então o que é que acontece? Junta-se, por um lado, um inseto que tem dificuldades em fecundar, a vespa fêmea, e por outro lado, uma forma da inflorescência que está praticamente fechada e que, portanto, é muito difícil ser polinizada e, portanto, também seria condenado ao fracasso nessas circunstâncias. Então a história é muito bonita, porque o que é que acontece? Acontece que essas vespazinhas, por serem minúsculas, entram por um orifício, existe no figo, na parte de baixo do orifício do figo, chama-se o ostíolo, entra lá, assim, é uma coisa que só no microscópio é que se vê, é uma coisa impressionante. Mas quando entra, perde as asas. Perde as asas e perde as antenas, digamos assim. Entra lá, mas ao entrar, encontra a temperatura ideal para fecundar e, ao mesmo tempo, ela já traz pólen, esse insetinho traz pólen de outros sítios, entra ali e também fecunda o próprio figo. E depois, na história, a neta faz a pergunta ao avô, que aliás foi a pergunta que uma das minhas netas me fez: ó avô, mas é assim, se ela morre lá dentro, só lá vai nenhum figo, acabaram, não é? Já lá vai nenhum, morreu. Onde é que vão todas para dentro, morrem todas, depois já não há mais, não é? É uma boa pergunta. Bem, acontece que, de facto, as vespas minúsculas, larvas, melhor dizendo, masculinas, machas, morrem lá todas, mas algumas fêmeas conseguem sair. E ao conseguir sair com um pouco de pólen, vão para outro e que fazem a mesma coisa. Então, o que é que acontece ao figo? O figo tem um enzima. Já agora, desculpa, deixa eu começar a entrar a resvalar, tá, mas brincadeiras. Não sei se sabem como é que os enzimas se reproduzem. É uns enzima dos outros. Bem, então uns enzima dos outros, esse enzima transforma as larvas dos insetos mortos em proteína. E, portanto, naquela fase em que o figo é muito pequeno, ainda se vê a parte do inseto. Não é? Portanto, o que nós comemos são larvas de insetos transformadas em proteínas que gostamos. Não é? Portanto, o que é que acontece? Reparem bem esta história notável do mundo da natureza, não é? Há um inseto que aceita a sua morte para dar vida ao figo. Reparem bem, não é? E por sua vez, o figo faz uma estufa que permite fecundar outras pequenas vespas, algumas das quais saem, isto é, uma morre para dar vida e a que tem vida dá vida para que não morram os sucessores. É uma história absolutamente deliciosa, como há muitas na botânica, de solidariedade, de lealdade, de todos estes aspectos que eu aqui falo, e apenas a natureza também a dar-nos às vezes lições. Eu talvez ficasse por aqui, gostaria que me fizesse a pergunta, porque eu já comecei a falar mais.
Obrigado, Sr. Professor. Eu pergunto se alguém quer usar a palavra. Isto é uma tertúlia aberta e, portanto... Custa sempre o primeiro. Diga? Não, mas o primeiro custa sempre. Vamos passar então à segunda. É que normalmente a primeira é que é mais vida. Então é melhor passarmos logo diretamente para a segunda, não é? É um bocadinho a história também da segunda circular em Lisboa. Não há primeira, nunca houve primeira, não é? Não sei se as pessoas. Isso é importante do lado também já. Sim, só é importante do lado, exatamente. Mas realmente as coisas mais curiosas na toponímia de Lisboa é que temos a segunda circular sem nunca ter havido a primeira. Até que mais perguntas. Bem, então eu faço se calhar já a segunda, não é? Sim, claro. Aqui refere-se, quando fala da ética a propósito de uma citação de Victor Hugo, em que é triste pensar que a natureza fala e que o género humano não a ouve, há de facto, como diz, a pergunta é, há de facto, como já afirmou, um egoísmo geracional e isso existe ou não existe no mundo botânico? Que similitudes é que isso tem? Magnífica questão. Eu, aliás, gosto imenso das questões para as quais não tenho resposta. Não é? Eu parece que tenho alguma resposta, mas estou a fazer... Eu, neste momento, na fase da minha vida, eu não me preocupo com as respostas. Preocupo-me mais com o questionamento. Preocupo-me mais e... Eu sou uma pessoa que tenho, para mim, aos outros nesse aspecto não é importante, mas para mim tenho o benefício de nunca ter perdido a ideia da curiosidade e do espanto. E o espanto que eu tenho perante a figueira ou outras coisas que eu descubro todos os dias, no microscópio, nas coisas, da relação com as pessoas, tudo, para mim é importante. Não é? Eu quero que a curiosidade permaneça em mim, criança, até o dia da minha morte. Porque é isso que me sustenta, é isso que me dá a fantasia para o meu futuro. É isso que me permite guiar a ideia da esperança como construção do futuro. E hoje, a propósito da questão que me colocou, hoje vivemos de facto um egoísmo ético geracional. A teoria do egoísmo ético, que é uma teoria consequencialista, ou seja, em que nós ligamos mais às consequências dos nossos atos do que propriamente aos princípios ou aos valores que estão subjacentes, ao contrário das teorias não consequencialistas, como por exemplo a kantiana e outras, não é? Kant. Ou, por exemplo, outra teoria ética consequencialista ou teleológica é o utilitarismo, não é? Mas o egoísmo é, do ponto de vista técnico, uma teoria ética que não é igual ao egocentrismo. O egocentrismo é uma atitude comportamental. O egoísmo ético é uma teoria que diz que uma ação é eticamente correta, mesmo que respeitando os interesses dos outros, se eu puser os meus interesses à frente dos outros. Não nego os dos outros. Não lhe retira importância. Simplesmente põe em segundo lugar. E é o que nós vemos nas grandes questões das causas sociais, das causas públicas, hoje em dia, até do ponto de vista comunicacional não me refiro apenas aos mídias, mas comunicacional dentro da nossa casa, desde logo, ou com os nossos amigos, ou na escola, ou no nosso emprego, etc. Tendemos a menosprezar o que está para além do nosso horizonte. Isto é, não negamos essas questões, mas dizemos, em linguagem mais escorreita, dizemos, isso já não é para o bom tempo. Bem, eu vou-vos dar 3 exemplos de egoísmo ético geracional que, a meu entender, estão a causar pânico, para mim, pelo menos. Eu já não estarei cá, certamente, nessa altura, mas que me provoca muita angústia. 3. A questão demográfica, a questão da poupança e a questão da ecologia, da natureza. Quando nós estamos a pauperar
bens da natureza, desde a água ao ar, aos rios, ao mar, às florestas. Não somos nós que vamos ser já prejudicados. Mas as minhas netas já vão ser bastante. E porquê é que eu hei de estar a prejudicar as minhas netas? Com as minhas ações? Que direito tenho eu? Tenho algum direito nesse sentido? Eu acho que não, não é? Isso um pouco o Vitor dizia. Mas estas questões não abrem noticiários. Não dão origem a conversas de 2 horas diárias como no futebol. Para citar agora o nosso cosmos português, não é? Não há especulação sobre uma fake news qualquer um dia. Não. A outra é a demografia. Hoje nós estamos confrontados com uma situação de desgaste brutal dos sistemas sociais daqui a 30, 40, 50 anos, para o qual, em meu entender, há remédio, e sou otimista, mas também quem é que abre um telejornal com uma questão de demografia? Já se fala um bocadinho mais disso, mas no dia seguinte já ninguém se lembrou outra vez, não é? E a terceira é a poupança. Em termos de economia, como é óbvio, é lá paliciano, não é? A poupança é o consumo diferido, ou seja, a poupança é o não consumir hoje para consumir amanhã. Portanto, é a renúncia ao consumo agora para consumir mais tarde. Consumir mais tarde significa que normalmente já não sou eu, mas são os que se me seguem, na minha família ou na sociedade. Naquela velha expressão pé de meia, não é? Hoje a poupança é completamente desvalorizada. Hoje quem poupa é visto sujelado. O que interessa é ser devedor, não é ter poupança. Diga? São forretas. São forretas, exatamente. São forretas. São antiquados. Exatamente. Ora bem, hoje nós gastamos, ou pior que isso, fazemos poupança negativa, leia-se endividamento, não só para as coisas úteis, em que se evolui bastante, como por exemplo a questão da habitação, questões de saúde, questões de percurso profissional, estudantil de filho, etc. São coisas absolutamente notáveis, de evolução, que é possível. Mas não nos endividamos apenas pelas coisas úteis, endividamos pelas coisas também fúteis, se não mesmo inúteis, não? E quando estamos a fazer isso, estamos a prejudicar quem vem a seguir. Mas de facto hoje, eu não quero entrar nas coisas técnicas ou políticas, mas faz-me impressão que em algumas circunstâncias, por exemplo, no nosso país, uma pessoa que tenha um crédito hipotecário, em vez de pagar juros, recebe. E as pessoas que têm as suas poupanças, têm os depósitos da banca, a renda zero, ainda pagam comissões. Não é? Quer dizer, quem poupa, paga. Quem está endividado, recebe. Isto é o pior sinal. Porque nós vivemos de sinais, não é? Sinais. Isto é o pior sinal que se pode dar às gerações vindouras, não é? Isto é muito grave, porque de facto está-nos a retirar a força geracional da solidariedade e se escolher como tal egoísmo geracional, porque eu refiro são estes 3 pontos que eu saliento muito mais, não é? Às vezes as pessoas dizem-me, mas hoje perguntam-me, aliás, hoje não se pode poupar, ganha-se pouco, há mais desemprego. Ok. Realidades indiscutíveis, não é? Se compararmos com outros países mais ricos, por exemplo. Mas, reparem bem, eu muitas vezes, até tenho exercícios matemáticos sobre isto, que às vezes quando mostrava mesmo com o PowerPoint, que era as pessoas não terem dúvidas. Não é? Vamos supor uma família em 2019 e uma família em 1948, foi o ano em que eu nasci, mas por 1950. E vamos imaginar que elas têm o mesmo poder real de compra. Evidentemente que os valores nominais dos seus rendimentos salariais, por exemplo, se comparam, como é óbvio, não é? Mas em termos de poder de compra, o valor é o mesmo. Vamos supor que é 1000 de qualquer coisa. Acontece uma coisa.
é que a família de agora tem em média um filho. Portanto, os 1000 divide por 3, que é o casal mais um filho. E quando eu nasci, nasciam 4, a dimensão média das famílias era 4 filhos. Portanto, os 1000 dividia por 6, o casal mais 4. Era 1.2. Agora é 1.23, não é? Mas pronto, é só para simplificar os nomes, não é? Ou seja, que é uma coisa um bocado estranha, não é? Tem 1,23 filhos. E a sustentabilidade dá-se só aos 2.1. 2.1. Já agora, não sei se quer dizer por curiosidade, o que é 2.1? Às vezes perguntam-me isso, não é? Então, mas não bastam 2 filhos para assistir os pais quando eles morreram? Não é? O que é que em Portugal é 2.1? Por exemplo, eu sabia que é 2.7. Há 2 razões para isso. Primeiro, porque nascem mais rapazes do que raparigas. Em média, em cada 100 bebés que nascem em Portugal, 52 são rapazes e 48 são raparigas. E, portanto, foi as estatísticas todas. São raparigas. E como os rapazes ainda não podem ter filhos, tanto quanto eu sei, portanto, isso vai, significa que tem que haver um bocadinho mais de 2 para compensar isto. Mas a razão principal é para reduzir as situações de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil é o número de nada-vivos que morrem no primeiro ano de vida. E Portugal foi das coisas mais notáveis que evoluiu com o 25 de abril. Eu, quando nasci, morriam cerca de 75 bebés por cada 1000 no primeiro ano de vida. Portanto, eu estou cá por essa estatística, quase, ainda. Hoje é pouco superior a 3 em cada 1000. Portanto, como a taxa de mortalidade é muito mais pequena, só precisa mais de um ajustamento para 2,1. Como sempre a Moçambique é muito mais elevada, tem que ser mais do que isso. Isto é só para... Mas isto vem a propósito de... exatamente, das famílias. Nessa altura, a taxa de poupança, é claro que o consumismo não existia, a doença social do consumismo e tudo isso. Mas o que é certo, não havia tentações que há agora, não é? Nesse sentido, do consumismo puro e duro. Mas o que é certo é que esse 100 na altura dividia por 6 e agora divide por 3. Ou os 1000, eu estava a dizer, esses 1000 de rendimento hipotético. E a taxa de poupança agora é de 4% do rendimento disponível, e na altura andava por 20 e tal por cento. Portanto, há aqui razões de evolução da sociedade, gostam ou não se gostam, o consumismo é uma delas, não é? Mas há também muitas razões de egoísmo e de retrocesso da aprendizagem da poupança. A poupança é um valor ético, não é só um valor financeiro. A poupança é um valor ético, não só para prevenir riscos futuros que nós não dominamos, mas para redistribuir com aqueles que se nos chegam, na família ou na sociedade. Já agora só há um ponto aqui que eu também... Já não sei... Deixa-me só fazer uma pergunta. Por causa da poupança, diga-me uma coisa, e é possível a sociedade evoluir como evoluiu, em termos científicos, tecnológicos, se houvesse essa mesma poupança? Por exemplo, antigamente nós comprávamos uma máquina de lavar, custava naquela altura 300 ou 400 ou 500 contos naquela altura, mas ela durava 20 anos. Hoje compra-se uma máquina de lavar porque ela só pode durar 5 anos, porque não as empresas correm o risco de fechar logo a seguir. O fecho dessas empresas atira os trabalhadores para o subsídio de desemprego. E, portanto, com certeza, hoje não poupamos tanto, porque a nossa vida é tão rápida, não é? Porque a verdade é que o homem tem que continuar a inventar e a evoluir, não é? Antigamente, eu lembro-me, porque vivi muito perto da Soutora, porque vivi na Bairrada, a minha avó, quando ia fazer as vindimas, levava 30, 40 mulheres. Hoje leva um trator e ele apanha as rugas todas. Era de Sangalhos agora. Ah, sim? Pronto. E então, como eu vivia em Sangalhos durante muitos anos, o que é que acontece? Quando nós íamos às vindimas, não é? Ia um rancho de gente para vindimar, não é? Quando ela ia semear batatas, aquilo eram não sei quantas pessoas, uma enxada ali, turma. Hoje não é preciso essa gente toda. Quando ela precisava de rachar lenha, tinha 3 ou 4 indivíduos, pumba, rachar lenha. Hoje tem um rachador de lenha, resolve o problema, não é? Portanto, o nosso consumo também, e a nossa capacidade de poupança tem que diminuir, porque nós cada vez estamos a subir mais rápido na pirâmide de necessidades, não é? Portanto, pergunto eu ao setor, e com a experiência também, não é? Se também isso não acontece, quer dizer, porque como a sociedade evolui,
evolui hoje a uma velocidade muito maior que em 1948, não é? Naturalmente que a nossa capacidade de poupança também é melhor, mas num país que tem que viver com rendimentos baixos, que é para poder fazer as exportações, o que é mais importante para este país, não é? Pergunto se eu estou errado ou se... Mas nós só fazemos exportações porque os outros poupam. Ou seja, havia um prémio Nobel da Economia, o Sr. Gary Becker, que para mim teve a melhor definição de economia até hoje. A economia é só uma questão de consenso. Ou seja, na economia nós não podemos... Nós não podemos sobrevalorizar uma variável económica porque a melhor solução é sempre o equilíbrio entre as várias variáveis. Porque nós não podemos poupar, mas a poupança é que faz um investimento que cria riqueza. Quando nós não temos poupança, é como uma família, endivida-se. E depois nós vemos o que é isso. Com uma diferença, é que agora, por exemplo, em Portugal, com a moeda única, nós não temos moeda para atuar como um instrumento de valorização ou desvalorização. E vi-se isso nesta crise, porque passou Portugal nos últimos 10, 15 anos, ou 10 anos, é isso que foi. Quando há desvalorização da moeda, ou havia, não é que ofenda isso, mas quando havia, essa desvalorização era uma maneira de gerar novos equilíbrios. Como agora já não temos moeda própria, temos moeda única, o que é que acontece? Uma coisa pior, que aliás nós sofremos mais, é que os agentes políticos, sejam eles quais forem, escolhem as vítimas. Quem é que vai sofrer com a crise? Porque quando havia a desvalorização dava, desculpa a expressão, dava pancada no consumo, na poupança, no investimento, nos ricos, nos pobres, nos empregados, nos desempregados, nos velhos, nos novos, nas crianças, nos estudantes, nos agricultores, etc. E por igual, batiam todos por igual. Agora, como não há essa possibilidade, escolhe as vítimas. Quais foram as vítimas? Por exemplo, na situação, as principais vítimas, não é? Foram os reformados e foram os desempregados. Em primeiro lugar, depois houve outros. Ou seja, o poder público, acertando ou errando, não interessa, isso agora cada um tem a sua opinião, mas tem que escolher, é obrigado a escolher as vítimas, as principais vítimas. Isso é uma coisa, em termos de curva de indiferença política, é uma coisa dramática, né? Pode decisão política, seja o qual for. Bem, mas, e portanto, nós precisamos é de caldear tudo isto. Agora, não podemos estar num mundo em que as políticas públicas, que, aliás, neste caso, muito impulsionados pelo Banco Central Europeu, né, que vende o dinheiro abaixo de zero, para ter uma inflaçãozinha um bocadinho maior, mas inundou o mercado daqui a 10 anos nós vamos ver o que é bilhões de bilhões de euros a mais espalhados sem valor produtivo. Essa é outra questão, é a minha opinião. Mas se eu estava a falar exatamente, não podemos estar em espaços económicos e sociais em que dizemos assim, não vale a pena poupar. Quer dizer, só vale a pena endividar-se ou consumir. Isto é que não se pode dizer, quer dizer, percebe? É tal, o caldeamento, o doseamento de tudo isso que... Pois, porque aquilo que deve estar a ser condenado é o consumismo. Claro, eu, por exemplo, somos 3 pessoas numa família, tenho 6 televisões. Pois, exatamente. Não é? Não preciso das 6 televisões, porque eu não sou como os camaleões. Ainda não tem na casa de banho, não? Ainda não tenho na casa de banho. Na casa de banho tem livros, mas... está a ver. Mas já reparou, mas isso é que é o consumismo. Mas é isso mesmo. E isso é que é mau. É isso mesmo. E é trocar telemóveis, e é estas algemas da alma que nós temos, que são os relógios, os telemóveis, os iPads, é tudo muito bom. Mas a tecnologia é para nos servir, é um meio, não é um fim em si mesmo. Vamos a uma conversa sobre a ambivalência da ética, que é uma questão interessantíssima. Há um modo aqui eu também falo nela, não é? É os tais paradoxos. Voltamos à questão dos paradoxos. Não é? À questão do... Permita-me só uma pequena referência, é uma coisa que faz, a propósito, há bocado estava a dizer que gosto muito de brincar com as palavras, não é? E há uma figura literária que eu gosto muito na nossa língua. Eu amo a língua portuguesa.
para mim é patrimonial, quer dizer, é instintivo. De facto, é a nossa pátria, como dizia a pessoa. E hoje é tão maltratada a nossa há uma figura literária que é a chamada figura do oxímoro. O oxímoro é um paradoxo, não é? É a junção de duas palavras que têm significado contraditório. Camões usou nos oxímoros um contentamento, descontento, uma leve tristeza. Sei lá, por exemplo, olha, que falamos muitas vezes, um silêncio ensurdecedor, um ilustre desconhecido. Os economistas têm uma que eu adoro, não é? Adoro na brincadeira, caricatural, crescimento zero. Crescimento zero. Uma obscura claridade. Não é? Sporting campeão. Desculpa, é sportingista, não é bem mal, isso é só para brincar. Isso é só para brincar. Tem cara de sportingista, é? Não. Ah, eu estava a tomar um bocadinho, peço desculpa aos sportingistas, eu tenho uma neta e um Jefferson de Sporting, portanto... Viu o receio da resposta, não? Não. Por exemplo, morte de Dona Perpétua, não? Dona Perpétua não morre. Há muitos, eu brinco muito com isso. E aqui no livro, deixa-me só brincar um bocadinho com. Há aqui uma palavra que é. Já não sei qual, a contradição, não é? É um paradoxo. Em que eu resolvi, citando estas que acabei de dizer, não é? Há uma que eu gosto muito, que aliás é uma belíssima definição de saudade. Não é? Nós temos uma palavra que é intraduzível, como sabem, lá fora, é saudade, e uma vez vi escrito, não é a palavra, não é minha, a expressão tem pena que não seja, mas retive-a para sempre, já há muitos anos. Saudade é a presença da ausência, que é a definição mais notável que há, a presença da ausência. E há uma palavra também que os alemães têm, que que nós também não conseguimos trazer em português, que tem muito a ver com o futebol, que é o Schadenfreude. Schadenfreude é estar contente com a tristeza dos outros. Por exemplo, quando o porco perde, eu estou em Schadenfreude. Ou o portista, quando o Benfica perde, fica no Schadenfreude. São estes paradoxos que eu acho muita piada. Por exemplo... a única coisa permanente é a mudança, não é? Sim, exatamente. Uma mentira honesta, por exemplo. E agora, esta coisa da União Europeia, que normalmente, agora quer lutar, e muito bem, todos, esta coisa terrível do plástico, não é? Mas então a União Europeia começou proibiu daqui para o ano, daqui a 2 anos, as palhinhas de plástico, não é? Isso é um oxímoro, é um paradoxo. Se é palhinha, não é de plástico. Se é de plástico, não é palhinha. Não é? Isso é um bocadinho estranho. E há o outro oxímoro que eu gosto muito, mas é um oxímoro numérico, quantitativo, não é? Que é um grande beijinho. Ora, se é grande, é um beijão. Um grande beijinho. Como é que é um grande, uma coisa tão pequenina? Um beijinho, não é? É claro que é uma brincadeira, mas já há um grande beijinho. Disse, não, um grande beijinho, atenção. Isto é como há um ano atrás, não é? Quer dizer, um ano atrás. Quando às vezes me dizem há 2 anos atrás, eu jogava que só tinha um. Desculpa lá, eu sinto-me num ambiente tão amigo e tão familiar. Eu sinto-me num ambiente tão amigo e tão familiar que... Agora, falando a sério, eu estou a partilhar aquilo que está nas entranhas deste livro. Eu tenho aqui, aliás, um texto sobre o humor. Não é? Eu gosto de estar bem com a vida. Gosto de estar constantemente a agradecer aos meus pais a prendas que eles me deram de eu ter nascido. Isso é a minha maneira de ser feliz, às vezes com infelicidade. Mas lá está, feliz, infeliz às vezes. Neste caso também feliz, não é?
Não Félix. Há dias tive a festa de Benfica com os... Não, João Félix. Opa, como é que tu dizes o teu nome, pá? Félix. Depois dizes mal, pá. Diz lá aos teus pais que é Félix, pá. E é mesmo, não é Félix. Não. Félix é que era o gato. E então eu... antes disso, a gente só contar ainda a propósito da pergunta que fez os economistas, havia uma história que se contava, que é uma anedota, com o professor Vítor Gaspar, que aliás foi meu funcionário no Banco de Portugal, quando esteve lá há uns anos, e tem aquela... E então ele vem de viagem no Alfa Pendular do Porto para Lisboa, num banco com outra senhora, uma senhora, e a senhora, claro, começou a conversar, era o Sr. Ministro das Finanças, para aqui, para lá, e tal, aquelas coisas. E já estava a chegar a Lisboa, e para passar para Vila Franca de Xira, e a senhora disse, olha, o Sr. Ministro gostava de dar-me um telemóvel, às vezes pode prestar uma coisa, lá da minha terra e tal, umas hortaliças, qualquer coisa. E pronto, lá deu, o Sr. Vitor Gaspar, muito obrigado, minha senhora. Depois já quase a chegar a Lisboa, à Estação do Oriente, tomou coragem e disse, se o Sr. Ministro também pudesse dar o seu telemóvel, não é? E o Vitor Gaspar disse, minha senhora, lamento, o número do meu telemóvel não lhe posso dar, mas posso dar uma estimativa. Lá está, o telemóvel, o número do telemóvel com estimativa, que é o possível. E portanto, eu depois inventei uma série de oxímoros botânicos, não é? Um pinheiro baixote, uma acácia saiu acácia, uma boca de lobo mansa, um cato sem espinhos, um amendoim valioso, normalmente os pinatos, cana de açúcar amarga, batata doce azeda, nabo inteligente, cânhamo placebo, cardo encardido, chorão indiferente, falso cipreste verdadeiro, que há uma luz que é falso cipreste, couve surda, que é a primeira mulher couve, foi a primeira mulher ecológica, foi a mulher couve. Cafeeiro descafeinado, marmeleiro sem pau, papiro digital, estrela do Natal Pascal, perpétuo anual, girassol à sombra, árvore da borracha sintética, brinco de princesa plebeu. Eu, aliás, até costumo dizer que este livro é para monarcas e para republicanos. Mesmo para os monarcas mesmo para os republicanos que gostam de brincos de princesa, não é? E mesmo para os monárquicos que julgam que estão na República das palmito gigante, louro verde, língua de sogra calada. Há bocado, quando estava ali, fomos jantar no centro, estão lá umas língua de sogra, não? São aquelas coisas. O nome científico é Sansevieria trifasciata laurensis, e portanto chama-se espada de São Jorge, alguns conhecem a espada de São Jorge, ou língua de sogra, não é? E portanto é esta língua de sogra que eu gostava de língua de sogra calada. Enfim, isto é só para dizer que o que está no livro é também muita... é fantasia da vida, porque eu acho que a vida só faz sentido não é com ligeireza, mas é com leveza. Porque amanhã, nós já cá não estamos, não é? Uma pessoa quando é velha como eu, já tem 71 anos, sempre todos os dias, acorda todos os dias com a consciência da finitude da vida, não é? Mas eu devo dizer que digo sempre isto em casa, à minha mulher, às minhas filhas, às minhas netas. As duas coisas que eu mais desejo é ainda andar a estudar no dia anterior à minha morte. E é ter a companhia delas quando morrer. E já fico feliz. E é um bocadinho isto que o livro é um estado alto. É um momento de introspeção, também é um momento de partilha. Portanto, através das palavras, através da botânica, quem está aqui sou eu. Há bocado estávamos a falar foi um jantar muito agradável, muito cheio, muito
prenhe de coisas que tive gosto em ouvir e em dizer, não é? Já não é fácil hoje encontrar pessoas, gostamos de só se fala de futebol e mais, portanto, para mim foi um momento de comunhão, de partilha, de ágape. Exatamente, sem dúvida. E eu dizia-lhe que há um senhor, eu estudo bastante ética, não é? E fui professor de ética também, e de outras matérias, mas há um eticista chamado Emmanuel Levinas, ou Levinas, porque é um naturalizou-se francês, ele é lituano, não é? Que descreveu a ética do rosto, em que ele diz que nós somos responsáveis por tudo e por todos, perante tudo e todos. Portanto, a ética da responsabilidade por tudo. Mais kantiano que o próprio Kant. E então ele diz, a ética do rosto é a que hoje faz mais falta. Não é? É a ética que procura ver no rosto de cada um, no rosto do sentido físico, mas também no sentido filosófico, toda a verdade. Então ele apela ao rosto da criança. O rosto da criança é um rosto nu, despido, autêntico, genuíno, sem disfarces, verdadeiro. E é isso que nos faz falta. Não é? E nós gostamos também do nosso rosto, tudo. O que está dentro, aquilo que somos bons, aquilo que somos, temos qualidades, temos defeitos, mas somos verdadeiros. Hoje vivemos na aparência. Hoje vivemos na banalidade teatralizada. E Levinas dizia, e era depois isso que eu me lembrei desta expressão, não é? Ele dizia, a ética do rosto exprime-se através do que ele chamava, uma expressão que é equívoca, mas tem que ser vista neste enquadramento, não é? Através da nossa pobreza essencial. A nossa pobreza essencial é o rosto. Isto é onde está tudo nosso. O rosto não é só o termo no sentido físico, não é? Onde nós estamos todos, quer dizer, onde estamos na parte boa, na parte má, na parte alcançada, na parte perdida, nas quedas que damos, nos erros que cometemos, nas aprendizagens que fazemos. Não é? Esse caminho é um caminho das pedras. Nós também podemos ser felizes nas pedras. Nós não somos só felizes na ilusão, na aparência. E muitos problemas, na minha opinião, certamente discutível, muitos problemas que neste momento subsistem nas sociedades contemporâneas, é porque as pessoas acordam em cada dia sem nenhum desígnio para a sua vida. Não é por ser pobre ou por ser rico, essas coisas não interessam nada. Não podem, interessam para a subsistência, tudo isso é importante, não é? Mas eu não troco poder sentir as minhas árvores, poder estudá-las, poder abraçá-las. Aliás, as árvores têm uma coisa que nós não temos, as árvores não têm costas. As árvores não têm costas. As árvores nunca nos viram as costas. Não é? É uma coisa, portanto, são fraternas, são solidárias. Eu há pouco até deixei passar a pergunta que me fez, como é que na natureza estas coisas que no homem às vezes não quis saber como é que se resolvem. Eu faço experiências dessas. Castigo entre aspas, não é? uma árvore face a outra, retirando a capacidade da absorção fotossintética ou de terreno, ou isso, elas conseguem comungar todas. Não é o limoeiro que precisa. Precisa de umas balantes verdascadas, exatamente. Não é? Por exemplo, é uma coisa, isto está também no livro, não é? A história do limoeiro é engraçada, porque eu tenho exemplos desses lá no Alentejo. Por exemplo, o limoeiro tem que estar junto de uma parede, melhor do que estiver noutras zonas, e há uma que é, a cultura popular diz, quando o limoeiro não dá limões expressivos ou abundantes, ou isso, dá-nos umas vergastadas no tronco, nos ramos principais, não é? E ela reage. E é verdade, tecnicamente, ela às vezes tem dificuldade em fazer a passagem pelo caule e pelos ramos da seiva bruta e da seiva elaborada, não é? O professor dizia com muita graça que não é violência doméstica. Pois isso não é violência doméstica, não é violência doméstica, pelo contrário, ela deseja isso, e até aqui também no livro, creio eu, não é?
Não, eu até digo, doutora, não é violência doméstica e longe de mim estar a sugerir isto para aumentar a natalidade em Portugal. Mas no limoeiro deu algum resultado. Mas são estas brincadeiras. Mais questões que eu gostava. Já agora, gostei da história do Figo, mas acho que a história não acaba bem. Porque quando explica a história toda do Figo, este desgraçado apareceu o avô e cortou. Este desgraçado? Do Figo. Sanito, não seguiu a evolução, porque chegou o avô e cortou. Sim, claro. Portanto, É uma boa questão, de facto. Este Figo acabou por aqui, ou seja, é o papel do homem. Certo. E o homem Mas aqui o efeito... não seguiu o seu percurso. Nós dizemos a economia. As externalidades positivas são suficientes para compensar o assassinato o infanticídio fica justificado. Desculpe. Não, é que de facto eu não li o livro, sou franco, mas o livro é sobre plantas. Falou nas suas três preocupações, a poupança, a demografia e a ecologia. Sim, também está aqui. Muito bem. E fundamentalmente falamos de economia e falamos de poupança. Mas há alguma poupança que não se falou, que é a poupança ligada à ecologia. E a economia verde. E como é que, e falou muito bem, que o PIB não entra com o fator negativo da ecologia, mas depois a ecologia foi abandonada. Não é? Ao longo de toda a nossa conversa, nós fomos levados para o consumismo da economia. E eu queria trazê-lo de regresso às plantas, queria trazê-lo de regresso. Como é que esse homem que cortou para bem o figo, é o mesmo homem que inunda de plásticos, é o mesmo homem que cria uma criatura de consumo, que cria uma economia de consumo. Como é que inverte tudo isso a favor da ecologia que ficou lá no fim, que era a primeira? Como dizia um amigo meu que já morreu, estando tudo preocupado com a crise do petróleo, quando a grande crise é a água. Era isto. A sua observação é perfeitamente pertinente, embora eu tenha falado disso tudo, mas falei de outra maneira, não é? Quando falei do PIB também verde, ou quando falei do egoísmo ético geracional, está isso tudo. Não é? Porque é que nós precisamos, as gerações próximas, as futuras gerações, precisam de reforçar a mentalidade ecológica, ambiental, e isso consegue-se se houver exemplos. A verdadeira, na minha opinião, a verdadeira autoridade no mundo não advém dos cargos. Os cargos são todos efêmeros, são todos transitórios, desde o mais alto cargo no mundo até ao mais... É tudo transitório. A única coisa que resiste é exemplo. É como na nossa casa. Não é? Se os pais não forem exemplares, os filhos têm mais dificuldade em ser exemplares. Os netos. E o que é que nós vemos? A propósito, há bocado estava a falar das televisões, não é? O que é que nós vemos? Eu, por exemplo, na minha casa sempre tive, sabe, a jantar não há televisão. Se houver uma coisa importante para ver, janta-se depois. Agora, por acaso, agora é esse sistema de voltar para trás e tal. Mas desculpe eu partilhar isto convosco, mas é das coisas que me incomoda mais. Isto tem a ver com a ecologia humana, desde logo, não é? Como dizia o Papa João Paulo II, também a ecologia humana, não é? Às vezes não é só a ecologia dos outros, é também a nossa. Não é? Hoje, eu agora tenho andado um tratamento médico e chego ao consultório, isto porque tem sido nas últimas semanas, já 5 ou 6 vezes, não é? E chego ao consultório, estão 5 ou 6 pessoas à espera, bom dia. Ninguém me responde. Não. Aí já até digo outra vez, bom dia. Ninguém me responde. Porque dessas 6 pessoas que estão, depois a descer no elevador, quando hoje de manhã fui a essa consulta, a esse tratamento, e desci com uma jovem, bom dia, foi de manhã. E ela, bom dia, respondeu, mas não foi para mim.
Quer dizer, as pessoas deixaram de... A tecnologia tornou as pessoas mais próximas das pessoas que estão longe e mais longe as pessoas que estão ao nosso lado. Não é? Aliás, a noção de vizinho e próximo, a noção de próximo é uma noção bíblica, não é? A noção de próximo não é estar perto geograficamente, é estar perto do nosso coração, da nossa alma. A noção de vizinho é que é uma noção geográfica. Papa Francisco disse, é preciso que nós voltemos a reabilitar palavras como obrigado, peço desculpa, se faz favor. Isso é contexto. Eu vou às vezes com a mulher e a família e filhas, amanhã faz anos, 46 anos, a minha filha mais velha, lá vamos todos para um restaurante, e às vezes, quando estou com a minha mulher sozinha, estamos os dois a falar, e olhamos para as mesas do lado. São 3 filhos, ou netos, ou mais um casal, nunca falam, não está lá com uma palavra também, não sei para as coisas paradas. Como dizia João Paulo II, há filhos órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos. Ora bem, tudo começa nas nossas casas. Tudo começa nas nossas casas. Por isso é que eu estou a variar, mas olha, como é uma conversa, não é? Lembra-se daquele disco do Lúcio Soldado em que ele dizia que entrou no consultório, disse bom dia e depois ninguém respondeu, eram todos estrangeiros. Olha, a propósito disso, tenho um grande amigo meu, mais novo que eu, mas grande amigo, uma pessoa encantadora, muito melhor do que eu, é um benfiquista ferrenho. Há uns 2 anos foi um casamento, e ele fala muito pouco. Mas, quando está à vontade, tem um sítio no tal, mas há uma pessoa que, se não tiver, não conhecer uma pessoa, as pessoas não tomam iniciativa a falar. Então estavam na mesa do casamento, ele não foi com a mulher nesse dia, estava sozinho, e era uma mesa de 8, aquelas mesas redondas, não é? Não sabe se tira o guardanapo para a esquerda ou tira o guardanapo para a direita, depois há um que nunca tem guardanapo no fim, e tal, sabe, nos casamentos. Então uns começam a tirar para a esquerda, eles começam a dar a direita, e depois há um que vilé de pão, não é? E então, veio sentar-se as pessoas todas, ele não dizia uma palavra, e comeram o primeiro prato, cortou, e passaram 10, 15 minutos, eu não tinha falado nada, e eram todas as pessoas assim, qual será a nacionalidade deste tipo? Essa altura disse, eu sou português. Isso é um bocadinho ao contrário de mas isto posso... Deixa-me só fazer mais coisa. Tratando-se do Benfica, não há o conceito de ferganho, são assuntos de Estado. A diferença entre a República ter o chefe de Estado e nós temos o chefe de Estado. Mas isto veio a propósito... Da ecologia verde, doutor. Sim, mas depois era uma questão... Exato, as famílias... do Ministério da Educação. Eu pessoalmente, sempre tive esta ideia, por causa do... Se calhar maluco. O Ministério da Educação nunca devia chamar-se Ministério da Educação. Porque a educação está em primeiro lugar nas nossas casas, não é? Em que nós delegamos parte da função educativa na escola. Seja qual for a escola, por isso não interessa lá, a escola. Mas não devemos que a função da educação seja usurpada pela escola. E o que acontece muitas vezes não é culpa não é das escolas, é de muitos pais, não é? Que deixam, que delegam totalmente. Delegada. Agora está a ser delegada. É delegada à escola. Sim. Está delegada, mas não na totalidade. Portanto, o Ministério da Educação devia chamar-se Ministério do Ensino. Porque o ensino é uma parte da educação. Mas há muito mais, e a mais importante da educação não é apenas o conhecimento do ensino. Não é? É nesse sentido. Mas a ideia tutelar e quase hegemónica e totalizante da escola, eu não refiro à escola em geral, não é? Dá a famílias menos precavidas e menos atentas e se calhar mais preguiçosas, que dá trabalho, dá a ideia de que, quanto à educação, a escola resolve. Não é? E depois isso provoca determinado tipo de situações, não é? Mas de facto este afastamento entre gerações, há coisas que não se discutem se são boas ou são más, não é? Eu não sou daqueles que dias no meu tempo é que era bom, não? Há agora coisas muito melhores que no meu tempo. E há coisas melhores como tudo, isto é tudo um equilíbrio. Mas, sem dúvida, que aquilo que havia antes
tinha coisas boas e más. A coisa boa era haver uma transmissão geracional vertical. Não é? Eu cheguei a ter 4 gerações na minha casa, quando era pequenino. Não é? Agora, não há a transmissão vertical de conhecimento, de sabedoria e de caráter, é menos vertical e é mais horizontal. Quer dizer, os jovens é com jovens, os idosos é com idosos, e é tudo isso. Pode ter coisas melhores e coisas piores. Mais questões? Há 3 ou 4 anos, estive numa conferência sobre segurança social no Funchal, com o professor Diácio Marques, o Mãe Marques, seu amigo e mais outro. Era o Chico. E depois houve as perguntas também para a assistência, não é? E houve uma pessoa uma senhora, aliás, que esteve quase tanto a gastar tempo como nós gastamos em cada uma das nossas intervenções. E não conseguimos calar a senhora lá, o moderador. Mas ela falou. E depois a pergunta não foi para mim, a pergunta foi para o colega meu, mas tive pena também não ter sido eu a dar a resposta, porque é uma resposta absolutamente divinal, que eu aqui partilho convosco. Porque ele disse, o meu colega disse, minha senhora ouvia com toda a atenção, mas lamento não poder dizer mais nada, porque eu não tenho pergunta para a sua resposta. Portanto, Doutor, agora fugindo ao seu livro e tendo sido Ministro da Segurança Social, diga-me só uma coisa, a Segurança Social é sustentável? Pois é. Como empresário, é sustentável ou não? Há bocado é para falar nisso, porque a sua pergunta de algum modo me fez ligar a isso, mas depois nada a referir. Eu não sou agência funerária da Segurança Social. Não passo com facilidade na certidão de óbito ao sistema público de pensões. E vou dizer porquê. Porque é que o sistema público de pensões, claro que é o principal, da Segurança Social, se quisermos, está com dificuldades. Aqui, como no resto da Europa. Em função de uma adversidade, que é a adversidade demográfica. Ou seja, nasce-se muito menos e vive-se muito mais tempo. Já agora, a propósito, sabe quando é que uma pessoa é velha? Segundo o ator americano Bob Hope, ele uma vez disse, o senhor é velho quando no dia do seu aniversário o custo das velas for superior ao custo do bolo. É por isso que agora só põe 2 velas. E portanto é essa. Nasce-se menos e a população tende a crescer e envelhecer. Portanto, como o sistema é um sistema de tipo duche, não é? A água que cai do chuveiro não fica armazenada, mas cai pelo ralo, isto é, aqueles que pagam hoje os ativos para financiar aqueles que estão inativos já, não é? Os privados. Evidentemente que há um desequilíbrio demográfico, a balança fica desequilibrada. E então, para além das reformas paramétricas, como nós dizemos tecnicamente, os parâmetros da reforma, a forma da atualização das pensões, essas coisas, não é? Podem ser mexidas, e Portugal acho que fez um bom trabalho, com diferentes governos. O atual ministro foi uma pessoa, sobretudo num dos anteriores governos, que fez um excelente trabalho, a esse nível das reformas paramétricas. Mas depois esgota-se, não é? Portugal, nesse aspecto, até é dos países mais avançados da União. Então, como é que depois pode resolver o problema? Ora bem, há estudos da OCDE, da ONU, da própria ONU, que nos dizem que o fator de adversidade, de agravamento demográfico, que eu falei há pouco, não tem problema se for compensado por um aumento da produtividade correspondente. Porque, no fundo, são menos ativos a financiar mais inativos. Mas se estes menos ativos produzirem per capita por cada um deles mais, isto é, tiverem maior produtividade, então o bolo aumenta
embora sejam menos a fazê-lo, para ser distribuído. E o que está dito em estudos é que um aumento de produtividade média anual entre 0,6% a 0,9%, média anual, consegue neutralizar o efeito adverso da demografia. Ainda há pouco falaram, não é? E muito bem, por isso é que nós precisamos de poupança. Porque a poupança é que pode proporcionar a inovação tecnológica. Como disse, deu aqueles exemplos em que era preciso não sei quantas pessoas, já é preciso uma. Portanto, o próprio mundo, aí é que as tecnologias são importantes, para aumentar a produtividade do conjunto de ativos que é inferior. Então não há muito maior produtividade, por exemplo, para nós como consumidores do Estado, poder fazer coisas em casa. Antes tínhamos que perder tempo e, portanto, trabalhávamos menos quando íamos resolvê-las e tudo isso, não é? E, portanto, produtividade é a grande reforma da Segurança Social. Para a produtividade é preciso inovação, tecnologia, poupança, educação, formação profissional adequada, etc, etc. Essas são os verdadeiros pilares da reforma do sistema público de pensões. Isto é, a reforma da redistribuição está na forma de criar a riqueza para redistribuir, da minha opinião. E há estudos, não é? Isto não é apenas um conjunto de frases, há estudos empíricos que de algum modo demonstram isso, assim haja essa possibilidade. Então, doutor, por exemplo, começar a tributar as máquinas começarem a descontar para a Segurança Social. Muito bem, é muito interessante. Porque agora, com esta economia do quadro, claro. Quer dizer, as máquinas começam a ter um peso extraordinário na economia. Claro. Sabe, o problema da economia é que uma coisa que tem vantagens também tem inconvenientes. Aliás, é por isso que nós existimos, que é para baralhar tudo. Não? Nós economistas. É que as máquinas não conseguem fugir ao pagamento. Eu sei, eu vou-lhe explicar, mas conhecem até aquela história de um adjunto, de um primeiro-ministro de um país africano que era economista, ou adjunto, e um dia ele mandou-lhe cortar um braço. Não? O economista estava a dizer sempre ao Presidente da República, on the one hand, on the other hand. On the one hand, on the other hand. E ele cortaram outras coisas para meter the other hand. Ora bem, isto este exemplo é muito interessante, porque atualmente o sistema de financiamento da Segurança Social português e dos países do Sul e da Central Europa são baseados em contribuições sobre os salários, pagos pelo trabalhador e pela sua entidade patronal. A parte que a entidade patronal paga é 23,75% sobre os salários, o que significa que o atual sistema discrimina negativamente as empresas de mão de obra intensiva. Isto é, se eu, empresário, puder ser dispáricos, ou seja, puder, considerando tudo o resto constante, se eu puder ou escolher, ou contratar uma pessoa, ou comprar uma máquina, vamos supor, comprar a máquina, porque sobre a máquina não paga 23,75% de taxa social. E não amortiza. E ainda amortiza por custo. Exatamente. Ora bem, portanto, isto leva-nos a querer exatamente isso que disse. Vamos taxar também as máquinas. Bem, primeiro ponto, nós não podemos ser cavaleiros andantes porque entramos numa situação de concorrência com outros países que têm menos. Isto é, para haver uma mudança tem que ser global. Mas, isso depois tem o tal inconveniente, on the other hand, é que está a penalizar as empresas de inovação tecnológica. Em vez de estimular a inovação tecnológica, está a dar espancada. Isto é, quanto mais inovação eu tiver, mais apanho 23,20% sobre as máquinas. Mas as empresas isto é uma coisa terrível. Mas as empresas têm essa inovação tecnológica, também precisam de menos mão de obra e também conseguem produzir mais. Quer dizer, a capacidade, por exemplo. Eu sei, imagina, eu para fazer uma determinada peça tenho que fazê-la em 3 setores. Se eu for à Espanha, mas tem uma máquina que faz os 16 metros de uma assentada. E não tem que ser desempenada, nem tem que ser coisa. E, portanto, eles são muito mais rápidos e ganham muito mais dinheiro. Porque a capacidade tecnológica deles é muito maior e o índice de produtividade sobe. Agora, suponha que passa a taxar esses sistemas mecânicos. Os capitais não têm pátria. Passa para o lado onde não tem essa coisa. Pois, neste caso aqui é como o doutor diz, quer dizer, nós vivemos na Europa, no mundo global, ou como dizia o Miguel Torga, um local sem paredes. E, portanto, agora, lá está, com essa solução que eu defendo é diminuir um pouco a contribuição da taxa social da
sobre o trabalho e fazer uma alteração ao nível da taxa, fazer uma mistura das duas, um ponto de equilíbrio entre as duas soluções. Acho que na economia sempre o bom senso e a moderação são fundamentais. São fundamentais. Mais questões? Não sei se tem mais, já vos passei muito, certamente. Ainda voltando à segurança social, há uma questão que é típica nossa. O IFP e a fatia que sai do IFP para a formação profissional, 2 pontos percentuais, sim. Diga? Acho parte da formação profissional não cabe aqui, que é o Ministério da Educação, e descapitaliza a segurança social. A sua pergunta tem toda a razão, sim. E a resposta é tendencialmente sim, tem razão. Está relacionado com a velha questão onde é que deve estar a formação profissional. Se deve estar no Ministério da Educação ou no Ministério relacionado com o emprego, com o trabalho, com a segurança social. Em boa, na verdade, deveria estar nos dois. Ou seja, a formação contínua faz sentido que seja financiada pela taxa social única, que é uma forma de prevenir a prestação do desemprego. Quer dizer, é a chamada política ativa de emprego, para evitar o desemprego social. A formação inicial, a aprendizagem inicial, essa, como aliás, de algum modo, no tempo eu fui secretário de Estado na altura que foram criadas as escolas profissionais, era o Roberto Carneiro, Ministro da Educação, e acho que é das coisas que hoje, enfim, com muitas atrapalhações e com muitos problemas que continuam a dar, certamente, não é? Mas a medida de ter criado escolas profissionais no âmbito do Ministério da Educação foi um bocadinho já nesse sentido, ou seja, a formação inicial, a formação profissional inicial, deve ser financiada por impostos gerais da nação e no âmbito do Ministério da Educação. Eu concordo com isso. Mas evidentemente que a formação profissional em Portugal ainda é encarada muito como uma forma menor. E é importantíssima. Não é? A pessoa vai à Alemanha e os sistemas de formação em alternância e qualificação profissional na Alemanha são absolutamente decisivos. Não é? Aqui a ideia da formação profissional é uma ideia ainda muito sujeita a uma desconsideração no plano social. Não é? Um preconceito, que ainda vem ter pelas escolas técnicas, escolas comerciais, tudo isso, e nunca foi o suficientemente arejado e adjornado. Enfim, é mesmo. Mais questões? Não há mais nenhuma? Não? Eu só estava tentado aqui a dizer-vos que a propósito a propósito disto, não é? Hoje em dia é preciso dizer aos mais jovens que a sabedoria é um valor compósito. Ou seja, hoje o saber cognoscivo ou cognitivo é importantíssimo, evidentemente que é, as escolas, tudo isso, mas nós, à medida que vamos passando pela vida, percebemos que há outras sabedorias que são tanto ou mais importantes. O saber adaptar-se, o saber aprender com os erros, que é a experiência, o saber fazer, o saber partilhar, o saber, por exemplo, saber entender. Eu até costumo dizer muitas vezes, qual é a diferença entre o saber entender e o saber cognoscivo, aquele que aprendemos nos manuais e tudo isso. É muito simples, é porque esse não se pode aprender nos manuais. Vamos supor que eu, por hipótese académica, nunca tinha provado, sei lá, canela, por exemplo, que eu gosto imenso, não é? Canela. Aqui todos vós poderiam escrever os melhores manuais do mundo sobre o sabor da canela, que eu não chegava à conclusão qual era o sabor da canela, não é? Tenho que ir provar. Essa sabedoria, isto a propósito do egoísmo geracional, não é? A formação profissional é uma redistribuição de conhecimentos entre gerações. E hoje as pessoas chegam aos 50 e tal anos e são consideradas fora já da carreira. Há uma desconsideração grande das pessoas, não é dos velhos, é das pessoas que ainda com 50 e tal anos, quando estão no apogeu da sua sabedoria, desta sabedoria,
Eu não consigo perceber isso. Não é? Quer dizer, acho que é um desperdício da sociedade, absolutamente brutal, não é? Uma espécie de eutanásia social e profissional. Que leva a... Ou seja, este culto excessivo do que é novo é que é bom. As tecnologias novas é que são boas, as pessoas novas é que são as melhores, e pelo contrário, o que é velho está fora de moda, o que é velho já não interessa. Esta descentração em relação aos mais velhos, não é? É uma coisa que me preocupa e que nós, os mais velhos, eu agora vou falar para mim, podemos dar, podemos partilhar, porque nós temos a grande capacidade de não dar apenas tempo, cronos, tempo físico, aos outros também temos mais tempo, mas dar mais kairos, ou seja, tempo espiritual, como diziam os gregos, não é? O kairos, o tempo espiritual. Eu posso estar com uma neta minha durante 2 horas de cronos e 0 segundos de kairos. E posso estar com ela só 2 minutos de cronos e aqueles 2 minutos de kairos, de tempo espiritual, terem sido absolutamente importantes para a vida dela e para a minha, ou para os teus, ou para cada um. Esta ideia do utilitarismo puro e duro, não é? Porque antes os velhos eram uma divinidade, agora são um fardo. É uma coisa dramática, não é? Uma coisa dramática. Como dizia Sócrates o grego, entende-se? Não, é para nós ser confessores, porque agora realmente se fala este também é filósofo agora, não é? Sócrates dizia que os velhos têm todas as respostas do mundo, mas já muito pouca gente lhes faz as perguntas. Já nessa altura. Há 2000 e tal, 500 anos. Já no tempo deles se dizia, no meu tempo é que era bom. Exatamente, mas agora veja bem o que é o caráter superlativo desta expressão, ou como dizia Torga, não é? Ser velho é chorar sem motivo ou ter os olhos secos de lucidez. Ter os olhos secos de lucidez. O professor chegou a conhecer Fausto Correia. Sim. Na altura em que se falava da renovação dos partidos, ele tinha uma expressão giríssima que era: só é a favor da renovação quem não é renovado. Claro. Isso é quase uma matemática, chama-se isso como é que se chama? Não é uma disjunção, mas é uma coisa parecida. É engraçado. Ainda a propósito das sabedorias, só agora com esta termino, às vezes eu dizia na brincadeira, nós, outra sabedoria importante é sabermos envolver. Mas atenção, não confundam com sabermos comprometer. São coisas bem diferentes. Isto é, aliás, repararem, a própria palavra desenvolvimento, etimologicamente, é o contrário de envolvimento, é desenvolvimento, ou seja, é libertar-me das amarras que me estão a prender, que me estão a envolver. Então eu liberto pelo conhecimento, pela aprendizagem, pela vida. Desenvolvimento. Por isso, normalmente, a palavra desenvolvimento nunca se associa no económico. Crescimento económico, mas desenvolvimento humano. São coisas bem diferentes. Não é? Só desenvolvimento é muito mais importante que o crescimento. E falo aqui nisso, e até a propósito desta questão da ecologia, tem a ver com o desenvolvimento e não com a perspectiva meramente quantitativa e econométrica. Exatamente. E então eu dizia, muitas vezes, li há muitos anos, eu cito isto muito, porque li há muitos anos um manual de um guru americano, há uns 30 anos, mais. E então ele dizia, sabe qual é a diferença entre envolvimento e comprometimento? Dizia, é muito fácil, vou-lhe dar um exemplo. Suponha que está em casa a comer um ovo estrelado com fiambre. A galinha está envolvida e o porco está comprometido. Ou seja, envolvermos, lutarmos pelas causas sem nos comprometermos, isto é, perdemos a nossa liberdade, a nossa capacidade de pensar por nós próprios, de agir com liberdade, com determinação, com erros, é certo, mas com convicção. Falta-nos muitas vezes convicção na vida. Esse é um ponto que me parece importante. E, bora, e mesmo para terminar,
Eu vou contar uma história que certamente conhece, eu até já disse, mas gosto de repetir sempre, já é mais um bocadinho mania que outra coisa, não é? Que é a seguinte, este livro de algum modo também passa esta ideia de que hoje nós ligamos às partes e não ao todo. Aliás, a própria expressão participação é passar das partes para o todo. Participação. Parte. O atual Papa Francisco teve há tempos uma expressão muito interessante, notável mesmo. A propósito da participação, ele deu a imagem figurada do poliedro. Poliedro, vamos supor o poliedro com muitas faces, não é? Ou um cubo, ou menos, ou um poliedro. Não é? Ele dizia, o poliedro tem esta característica. Todas as faces contribuem para o todo do poliedro. Mas não desaparecem como faces, mantêm a sua personalidade. O poliedro, de facto, tem esta característica. As faces constituem um todo que é diferente da mera soma dela, mas não perderam a sua identidade, a sua personalidade como faces. E, portanto, este é o grande desafio que temos também, que é a ideia de... Hoje em dia é normal, quando se diz, o que é que você está a fazer na empresa? Eu sou tesoureiro, ponto final. O que é que está a fazer? Eu estou na área de marketing, ponto final. Por exemplo, eu estive em Tóquio, às vezes perguntava, uma vez, numa ação legislativa que tive, perguntava umas pessoas, eles nunca diziam, primeiro o nome da empresa, não é? Ou da entidade onde está. Começava do todo para a parte. E nós passamos por parte para o todo, não, nós às vezes não passamos da parte, não é? E até depois nos cartões de visita também, realmente o nome da empresa vem, só que uma luta às vezes é que se vê, não é? Portanto, vem, agora é inglês tudo, então, deve ser, não é? E uma vez quando eu estive no governo, quando eu estive no governo, era ministro do Trabalho, no governo do Dr. Durão Barroso, ele foi ao Brasil, em viagem oficial, no Conselho de Ministros seguinte, chegou ao Conselho e disse, estava a contar o que se passou na viagem ao Brasil, e disse, lá no nosso hotel, tenho aqui um cartão de visita do tipo do ascensorista, no terceiro e tal, e era o Sr. Washington, nunca me esqueço do nome, Washington qualquer coisa. E então, ele não era ascensorista, era técnico de ascensão vertical. Técnico de ascensão vertical. Os coveiros passaram a ser técnicos de profundidade. Exatamente. Mas isso é outra questão, é a linguagem politicamente correta. E os Almeidas técnicos de superfícies políticas. Exatamente. A linguagem politicamente correta retira aquilo que os americanos chamam, dá moral muteness, ou seja, mudez moral. Retira a parte ética às questões. Independentemente da posição que cada um tem, não é? Hoje ninguém diz desmanche, muito menos desmanche, ninguém diz qual é o aborto, não é? Hoje diz um acrónimo, IVG, não é? Porque, sendo-se IVG, é assim uma coisa tecnocrática, apesar de tudo, é diferente dizer aborto, do ponto de vista do sopapo. Aliás, até com um nome estranho, não é? Porque interrupção voluntária de gravidez devia ser cessação voluntária de gravidez, não é nenhuma interrupção. Sem interrupção pode retomar. Hoje, por exemplo, a eutanásia não é morte clinicamente assistida, falta quase um dia. Hoje, os economistas, de facto, não dizem de recessão, dizem crescimento negativo. O avião, uma bomba sobre civis e mulheres e crianças, teve danos colaterais. Não é? O menino já não copia, fica retido. E às vezes derretido também. Não, já não copia, faz copy and paste, já não chuva, fica retido. O cego é o invisual. Mas o invisual não é o que não vê, é o que não é visto. Isso é uma coisa absolutamente... Hoje já ninguém faz experimentos, faz reestruturações, ou downsizings. O phasing out. O phasing out. O phasing out. out. É o phasing out. Hoje, eu no meu tempo, que eu sou economista, no meu tempo não sabia imparidades. Hoje, às vezes, para dizer fraudes, eu digo imparidades. Hoje já ninguém tem conflitos de interesses, tem sinergias. Não, mas é isto. A linguagem está toda ela, a todos os níveis de economia, cultura, religião, até política, tudo, está tudo cheio desta... Moscas.
Moscas, exatamente. Qualquer dia o surdo é um inauditivo, certamente. Qualquer dia o roubo é a diminuição do património por via aérea. Qualquer dia o anão é um cidadão verticalmente desfavorecido. Desculpa esta brincadeira, mas é propósito que é uma questão importante nas sociedades contemporâneas. Correto, hoje o fake news é um monstro para designar coisas tão perversas nas diferentes diversidades. Isto é agora que a história é uma história muito bela, provavelmente em parte já será lendária, mas que deve ter alguma base histórica. E que foi o seguinte: o rei Luís IX de França, em 1276, foi visitar. O rei Luís IX de França foi mais tarde canonizado como São Luís. Quando nós falamos do rei de São Luís, é Luís IX de França, século XIII. Foi visitar a Catedral de Chartres, que tinha sido devastada por um incêndio. E estava aí a reconstrução. Então, chegou lá e foi perguntando a cada um dos artesãos, não, o que é que cada um deles estava a fazer. Um era carpinteiro e disse: Majestade, eu estou a terminar, a concluir o altar-mor. Outro era escultor e disse: Majestade, eu estou a esculpir esta imagem. Outro era pintor: o que é que está a fazer? Majestade, eu estou a restaurar esses frescos, ficaram quase destruídos. Cada um respondeu pela parte. E o rei, todos responderam assim. E o rei estava justamente terminando a sua visita, já à saída, e encontrou um velho, curvado pelo tempo, pela idade, pela doença. Um velho que estava a fazer o trabalho mais indiferenciado de todos. Estava a varrer o lixo das aparas que os outros estavam a fazer. Um velho que verdadeiramente era um velho sábio, como já não se usa a expressão ancião, não é? Ancianidade, que é velhice com sabedoria. Claro que depois tem sério, acho que é uma coisa muito esta coisa de envelhecimento ativo, é outro politicamente correto. Eu já disse, quando digo envelhecimento ativo, fico irritado, eu quero que o envelhecimento seja o mais passivo possível. Não vai nada depressa. Eu quero que o envelhecimento seja positivo, mas não quero que ele seja ativo. Ser mais depressa era o que faltava. É que começa agora inventou-se alojamento local, mas há algum alojamento que não seja local. Mas conhecem alojamento local, mas há algum. Se eu dormir hoje em cima da árvore, é o meu alojamento local. Então, eu tenho que dormir no sítio, não é? Tenho que viver no sítio. Eu neste momento estou aqui no alojamento local. Mas são estas coisas patetas e nós andamos nisto sem pensar. Por isso é que eu sou muito rigoroso na minha língua. Eu amo a língua portuguesa. Não é? Gosto de brincar com ela, mas também gosto de estar sério com ela. Eu não gosto das palavras palhinha de plástico, alojamento local, alojamento ativo e tantas outras que podia estar aqui a dizer. Bem, e então o velhinho, o ancião, estava a varrer o lixo. E o rei olhou para ele, o rei era alto, e disse: E você, meu velho, o que é que está a fazer? O velho olhou para o rei e disse: Majestade, eu estou a fazer uma catedral. Era o único que tinha o sentido.